Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Hoje vamos falar sobre sobrecarga de trabalho na estética. Esse tema é bem importante. Boa noite, Carol! Como você tá? Tá conseguindo assistir as lives? Tá assistindo as ao vivo e todas as outras? Seja bem-vinda, viu? Me conta o que você mais tá gostando, que eu sei que você tá acompanhando as lives. Tá bem? Você é do Uruguai, né? De que cidade você é no Uruguai? Eu sou... Nossa, adoro conhecer. Eu já fui pro Chile e Paraguai, Argentina só na fronteira. Que bom que você tá gostando. Boa noite, Daisy. Eu queria muito conhecer Ushuaia, que é perto do Uruguai, né? Queria muito. Um dia eu vou. Rio Branco, fronteira com Haragon, Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Então não é tão longe do Brasil. Ah, é Argentina, desculpa. Tava achando que era Uruguai. Boa noite, Lídia. Bem-vindas. Tô pronta para passear daqui a pouco. Vamos jantar, né, com o marido. Boa noite, Dali. Daqui a pouquinho vamos jantar para comemorar o aniversário de casamento. E é interessante que o tema da live de hoje é sobre sobrecarga de trabalho. Como que a gente lida com sobrecarga de trabalho na estética, ainda mais que a gente tem tendo um fluxo grande de clientes, tendo um fluxo grande de clientes, e a gente ainda tem, né, as coisas de casa. Então, por exemplo, nós temos os nossos maridos, filhos, mercado. Nós sabemos, né, como a maioria aqui desse público que eu me comunico é de mulher, eu sei que eu passo por muita coisa que até muitas vezes para mais pessoas é até mais assim complicado. Porque como que a gente lida com a sobrecarga de trabalho na estética e mais a sobrecarga de trabalho no dia a dia? Então esse tema é muito importante para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir entender quais são os pontos que a gente não pode deixar passar para ter mais qualidade de vida e ao mesmo tempo não deixar de trabalhar e ter um bom faturamento com o nosso trabalho. Boa noite, Adriana! Então é muito importante esse tema de hoje, para a gente entender como lidar com esse grande fluxo de clientes, mas a gente também tem todas as outras coisas para pensar, né? Dentro aí, pensando que somos uma só, somos profissionais, mas também temos a nossa vida pessoal. E quando a sobrecarga de trabalho junta com a sobrecarga de coisas do dia a dia, pessoal também, isso se torna bem complicado de conciliar e às vezes é aí que muita gente se perde. Não é nem nas contas, não é nem no financeiro. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com todos os âmbitos ao mesmo tempo. Principalmente pessoas que não têm rede de apoio, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm com quem contar por perto. E aí essa sobrecarga de trabalho, pensando não só no grande fluxo de clientes, né? Porque esse é um problema. Bom, a gente tem pelo menos ali os nossos clientes, nosso ganha-pão, ele vai estar ali. Mas o que acontece muitas vezes? A sobrecarga de trabalho por causa do fluxo de clientes, ela é grande. Oi, Emília, boa noite. Boa noite, Liliane. Boa noite, Cida. O fluxo de clientes é intenso, é grande, é alto, mas o profissional ele não consegue, às vezes, conciliar com o dia a dia, com o que acontece na casa dele. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. E nós, como mulheres, sabemos muito bem disso, né? Então, boa noite, Márcia. Bem-vindas. Estamos falando aqui hoje de um assunto bem importante, que é a sobrecarga de trabalho. Como lidar, né, com a sobrecarga de trabalho, pensando num grande fluxo de clientes, mas sabendo que muitas outras coisas contribuem para nós nos sentirmos sobrecarregadas enquanto mulheres, principalmente. Já que estamos aqui em 99% mulher, vamos falar sobre isso, só que muitos pontos aqui servem também para os homens, tá? Quem for menino e estiver aqui assistindo a live e for profissional de estética, vocês vão também ter bastante benefício
com o que vai ser falado aqui. Bom, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta. Boa noite, Leonardo. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. Sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética. Atualmente eu sou professora de uma faculdade aqui em Osasco. Atuo também no meu consultório aqui em São Paulo. E como mentora de profissionais de estética, eu tenho também a comunidade Catanzaro, que é um lugar onde eu tenho alunas que têm vários cursos para assistir e ajudo ali, mentoro essas pessoas. Então, eu dou apoio técnico, científico, para a pessoa muitas vezes iniciar na estética, né? Então, tiro ali, dou todo o apoio, seguro na mão das meninas que estão dentro da comunidade para iniciar na estética. Bom, quando a gente pensa em sobrecarga de trabalho, o que a gente tem que primeiro pensar? Será que essa sobrecarga ela tá fazendo sentido, né? Qual que é o impacto que isso vai causar? Toda vez que a gente pensa em uma sobrecarga de trabalho profissional, a gente pensa assim, nossa, eu tenho um monte de cliente para atender, esse monte de cliente está me dando um retorno financeiro, mas a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se esse retorno financeiro está sendo está compensando, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem muito profissional de estética que coloca o seu preço lá embaixo. Então, coloca um valor muito, muito baixo para fazer um atendimento. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos pensar que uma sessão de drenagem linfática deveria custar entre 150 e 200 reais. E aí o profissional de estética coloca a sessão dele a 75 reais, tipo metade do preço. Aí ele fica cheio de cliente. Só que será que tá compensando para ele estar cheio de cliente? Porque tá com preço baixo e por isso as pessoas estão procurando? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando a gente pensa em sobrecarga de trabalho é se essa sobrecarga ela não está acontecendo de uma maneira totalmente errada desde a base, porque sobrecarga nunca é saudável. Agora, quando ainda tem esse ponto em que você trabalha, mas você nunca vê a realização dos seus sonhos acontecendo, porque você não tá sabendo nem se posicionar no mercado, se posicionar com os seus clientes para determinar os seus horários e ainda se posicionar com o seu valor, com o valor que você cobra pelo seu atendimento, isso vira uma bola de neve que, infelizmente, muitas vezes se torna insustentável, tá? Então, a gente precisa discutir sobre tudo isso. Tava aqui me apresentando, explicando que eu sou biomédica, sou mestre e doutora em ciências pela USP, fiz especialização em estética em 2016 e atuo na estética, então, há 8 anos, né? Além aí de já estar dentro da parte como professora também há bastante tempo. Essas lives que estão acontecendo, muitos de vocês já vêm, né, acompanhando as lives que estão acontecendo desde semana passada. Então, nós tivemos de segunda a sexta-feira ao vivo às 8 da noite e várias lives estão sendo também compartilhadas com vocês, vários vídeos estão sendo compartilhados com vocês de quando foram vídeos que eu já fui gravando, que tem muito conteúdo ali interessante e que eu e minha equipe determinamos que era interessante que vocês tivessem um acesso mais fácil, então por isso a gente tá relembrando vocês de que existem muitos outros vídeos para vocês assistirem e eles estão aparecendo também, tá bom? Mas hoje, até sexta-feira, nós teremos mais lives às 8 horas da noite, todos os dias, horário de Brasília, e todo esse conteúdo, ele na verdade, são lives de aquecimento para nossa Masterclass da Estética. A Masterclass da Estética é um evento que eu tô preparando para vocês, então vamos fazer um evento 100% online e gratuito. Como funciona o evento? São 3 aulas, onde eu vou explicar como é possível você atrair clientes, aumentar o seu faturamento e fidelizar os seus clientes, mesmo que você esteja iniciando. Então, eu vou te explicar como é possível tudo isso nessas 3 aulas 100% online gratuitas.
Se você assistir e enviar um resumo né, do que você entendeu dessas 3 aulas lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber um certificado de participação na Masterclass, tá bom? Então, para muita gente que tá fazendo faculdade, ter certificado é importante, né? Ou então, porque você quer mesmo ter esse certificado para colocar na sua parede, no seu consultório, é interessante termos o certificado. E aí nós vamos entregar o certificado para todo mundo que fizer o resumo de cada uma das 3 aulas. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos falar aqui um pouquinho sobre toda essa questão de gerenciamento de um grande fluxo de clientes. Já comecei a falar para vocês que muitas vezes a gente acaba tendo, então, essa percepção de que está sobrecarregado. Nossa, tenho muito cliente, mas você não tá conseguindo se posicionar. Tá cobrando um valor muito baixo, então você percebe que nem consegue prosperar financeiramente, não consegue realizar sonhos. Às vezes você quer alguma coisa, quer ter acesso a alguma coisa. Assim, gente, não é errado a gente querer ter determinados produtos materiais, né? A gente trabalha para isso. O dinheiro, ele vem para nos ajudar, ele é importante pra gente, pensando profissionalmente também. Então, não adianta a gente cobrar barato demais, colocar o nosso preço lá no chão, não ser uma profissional realmente bem posicionada no mercado e acabar, por isso, estar ficando sobrecarregada. Então, o que é preciso primeiro entender? Será que quando eu estou iniciando, ou então, mesmo que eu já esteja em um determinado percurso da minha carreira profissional, eu tô sabendo precificar o meu serviço? Esse é o primeiro ponto quando você vai pensar em sobrecarga de trabalho, tá? Bom, tô entendendo que os meus valores estão bem abaixo do mercado. Não estou sabendo cobrar um valor correto, não sei calcular o preço que eu deveria cobrar. E aí, por conta disso, eu não sei cobrar um valor correto na minha sessão, não sei nem fazer a conta. Aí eu coloco um valor bem abaixo do mercado, porque eu acho que é isso que eu preciso fazer para conseguir atrair cliente. E quando eu dou conta, eu tô trabalhando sábado das 7 da manhã às 7 da noite, não fico com o meu marido, não fico com os meus filhos. O dia passa, a semana passa e parece que eu nunca tenho um retorno. Isso vira aquele círculo vicioso, em que a gente fica cansada, desmotivada e ao mesmo tempo pensando, nossa, eu deveria estar conquistando mais coisas, uma vez que eu estou me dedicando e trabalhando tanto. Por isso eu tô te falando, a primeira coisa que a gente tem que ver é exatamente a precificação do nosso serviço. Segundo ponto, a gente precisa ter uma agenda organizada. Eu preciso saber, né, se o que eu tô me propondo a fazer conforme o que tá aparecendo para mim como agenda, né? Então, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa e realizar atendimentos, se isso tudo tá sendo algo orquestrado. Por exemplo, você tem um compromisso todos os dias às 8 da manhã. E aí, uma cliente pede para você atender às 7. E aí, consequentemente, você não vai conseguir cuidar, por exemplo, estar com os seus filhos às 8, que seria um horário que você precisa, ou com o seu marido. E aí você, para tudo que você tem que fazer, dá um jeito para atender uma cliente que precisa que você atenda num determinado horário, e essa cliente, às vezes, não te valoriza. E quando você vai tentar cobrar um valor maior, você já não consegue, porque você já acostumou a sua cliente a cobrar um valor muito baixo. Então, o que a gente tem que fazer? Mesmo que você esteja iniciando, não jogue o seu preço lá embaixo. Não coloque a régua lá embaixo, coloque um valor justo. E como é que você faz isso? Entendendo como calcular. Você tem que saber o valor da sua sessão, pensando em quanto você gasta de luva, em quanto você gasta por produto com cada procedimento que você vai fazer. Então, vamos pensar que você vai fazer uma drenagem. Quanto custa para você uma sessão de drenagem? Você tem que saber quanto você gasta de combustível para chegar até o seu lugar de atendimento. Você tem que saber quanto custa o seu par de luvas para aquele atendimento. Quanto custa a energia, a hora do aluguel da sua sala. Tudo isso tem que estar muito bem colocado na sua conta. E se você não tem uma planilha com tudo isso, inclusive com o valor da hora do seu trabalho, independente dos seus custos, o valor da sua hora de atendimento,
provavelmente você está sobrecarregada profissionalmente, né? E aí isso está se refletindo muitas vezes na sua vida pessoal. E quando você vê, você não está conseguindo mal pagar as contas e ainda sobrecarregada. Então, tudo isso são efeitos negativos que a sobrecarga de trabalho traz. Muitas vezes a gente romantiza a sobrecarga de trabalho. Pensa, nossa, eu tô trabalhando muito, isso significa que eu tô muito bem sucedida, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é o grande ponto dessa live que eu preciso te explicar? Quanto mais você se posiciona bem, mostra para o cliente o seu valor e sabe entregar um resultado efetivo a ponto do seu cliente perceber que você é uma profissional diferenciada, que merece e que vale um valor diferenciado que você está cobrando. Por exemplo, eu citei agora que uma pessoa cobra R$150 numa drenagem e você está cobrando 250, o cliente ele vai pagar desde que ele perceba que você está entregando um valor diferenciado. Então, ter protocolos efetivos e ter protocolos que realmente vão mostrar um valor agregado, ou até um atendimento, não só um protocolo, né? Mas ser diferenciada no mercado vai diminuir essa sobrecarga de trabalho, vai aumentar o seu valor no mercado, inclusive financeiro, né? Não só o seu valor de percebido, de percepção que o cliente tem de você, mas também financeiro. E, consequentemente, isso vai se refletir no quanto você realmente lucra, do quanto você realmente fatura. Uma vez eu ouvi, não faz muito tempo, de um mentor, o seguinte: quando a gente tá ganhando um valor que a gente considera justo pelo nosso trabalho, por mais cansativo que seja, a gente não se sente sobrecarregado. Agora, quando a gente não ganha um valor que a gente considera justo, a gente não está satisfeito com o que a gente está ganhando financeiramente pelo nosso trabalho, aí sim a gente se sente sobrecarregado. Então, se você tem se sentido sobrecarregada, você talvez precisa nesse momento dar uma olhada, avaliar como você tem percebido ou se demonstrando para os seus clientes, se você está mostrando valor agregado e realmente cobrando um valor justo, cobrando um valor em que você, ao invés de precisar atender 4 clientes num dia para receber X, você atendendo 2 vai receber o mesmo valor. Consequentemente, você vai atender menos e ter mais tempo com a sua família, ter mais tempo para você administrar o seu negócio com qualidade, se preocupar com detalhes que no dia a dia, na correria, você não consegue. É muito gostoso ter bastante cliente, só que chega uma hora que a gente não aguenta. Chega uma hora que isso não se sustenta e a gente precisa ser bem posicionada para trabalhar menos e ganhar mais. Todo mundo precisa ter esse pensamento, né? Eu ter mais tempo, mais qualidade de vida e não diminuir o meu orçamento. Pelo contrário, aumentar. E isso vai acontecer conforme o nosso cliente vai percebendo o valor no nosso trabalho. Se você tá entendendo o que eu tô falando, se você tá concordando ou até mesmo discordando, comenta aqui pra mim. Qual é a sua opinião sobre isso? Hoje você se sente sobrecarregada? Você tem se sentido cansada? E você acha que isso é por conta de não conseguir precificar, mostrar o seu valor? Até mesmo nas redes sociais, fazer um bom marketing pessoal. Você sente que você tá sempre precisando de clientes novas para conseguir atrair seus clientes e, ao mesmo tempo, dificuldade de fidelizá-los? Ah, então, já tem gente comentando aqui. A Emília falando perfeito, a Sandy falando concordo plenamente. E é isso. E sabe um ponto que é muito interessante? A gente acaba cometendo um erro no início. Ultimamente eu tenho percebido que várias pessoas que estão iniciando na estética estão me seguindo aqui, né? E aí a gente conversa no direct e tem gente que fala assim: olha, eu tô iniciando na estética, tô gostando do que você tem falado. E aí, se você tá iniciando e tá aqui me ouvindo, não importa se na live ou se você vai estar assistindo isso gravado, tá? O que você precisa saber? Você precisa sempre pensar que se você vai precisar de modelos para o seu portfólio, a sua modelo de portfólio, ela vai estar ciente de que ela é modelo de portfólio.
Então, olha, eu preciso, tô iniciando, preciso de pessoas para eu ter fotos de resultados, de antes e depois, para mostrar o meu trabalho nas redes sociais, para ter um portfólio. Então, eu vou cobrar um valor de você, que é o valor do meu custo ali, um valor metade do preço, tá? Vou chutar aqui. E essa pessoa, ela vai estar ciente de que é uma sessão que ela tá fazendo por esse valor. Depois, você vai ter o seu valor que você já calculou, que você já sabe qual é, e porque você já tem um portfólio para mostrar para as pessoas que você entrega um resultado diferenciado. A partir disso, as pessoas vão saber que você só está cobrando o valor que você cobra porque você já tem resultado para mostrar, porque você já tem segurança no que você entrega. É diferente de você estar começando na estética e todo mundo você atender mais barato. Ah, eu tô começando, então vou atender mais barato. Eu tô começando, então vou atender mais barato. Isso vira um círculo tão intenso e vicioso que nunca mais a pessoa consegue voltar e subir o valor dela. Isso acontece até com sessão de avaliação. Às vezes a gente tem muita dificuldade de cobrar pela avaliação e, infelizmente, isso impacta também na forma como o nosso cliente nos vê. Quando a gente cobra pela avaliação, o nosso posicionamento no mercado ele também é diferente. Mas, eu não me sinto preparada nesse momento para cobrar pela avaliação. Ok, temos estratégias para lidar com isso. Mas saiba que você, mesmo que esteja iniciando, tem que explicar para o seu cliente, quando ele é cliente de portfólio, que ele está sendo um paciente modelo para você ter foto de resultado e ele vai assinar o termo de que ele autoriza você a utilizar as fotos dele para você divulgar o seu trabalho, tá? Isso também é muito importante que você tenha assinado. E pronto, a sua tabela de valor, ela é aquela e você é inegociável. Você tem o seu preço, você tem o seu valor e você vai ter muito mais respaldo e consciência de tudo isso conforme você for conseguindo mostrar o seu valor para os seus clientes. Agora, como é que eu mostro o meu valor para o meu cliente? O que eu tenho que fazer? Você tem que ter um bom trabalho, ter um bom atendimento, uma boa avaliação, dar ouvidos para o seu cliente na hora da avaliação. Você precisa entregar resultados satisfatórios e ainda acompanhar esse cliente no pós. Não adianta o seu cliente vir e fazer uma sessão de limpeza de pele e uma semana depois você nem saber como ficou a pele dele. Você tem que perguntar, você tem que querer saber, você tem que indicar os produtos para ele usar em casa, porque você é o profissional que cuida da pele dele. Você tem que saber tudo o que está acontecendo com o seu cliente. Isso vai te diferenciando no mercado, porque se é um profissional que recebe um cliente, faz uma limpeza de pele e pronto, nunca mais você pergunta do cliente, vai ser mais difícil mesmo você fidelizar. Agora, quando você faz uma boa avaliação, explica para o cliente como ele cuida da pele dele, faz uma excelente sessão de limpeza de pele, mostra para ele que você sabe o que está fazendo, ele fica feliz com o resultado, fica feliz com o passo a passo da sessão, foi agradável, não foi dolorido, teve um bom resultado. Ele levantou da maca, você entregou uma lista de produtos para ele usar, de acordo com as necessidades e sensibilidades, todos os detalhes dele, isso te diferencia do seu cliente. Só que qual que é o grande problema? Essa sobrecarga de trabalho, que é o tema da live, faz a vida ficar tão corrida, faz a gente ficar tão automático, que o cliente chega, a gente tá no celular respondendo o outro. O cliente vai embora, a gente não pergunta direito como ele tá se sentindo. Passa uma semana, a gente nem lembra quem a gente atendeu. E se lembra que atendeu, não faz muita questão de mandar mensagem para esse cliente para fazer para pedir um feedback. Como ficou sua pele depois? Ficou legal? Já deixa esse cliente marcado para o mês seguinte. Ele tem que estar, quando ele vai embora do seu consultório, ele tem que estar agendado para o mês seguinte, nos horários que você pode, em horários que você realmente consegue atender, sem você se sentir sobrecarregada e cobrando um valor justo. Assim, esses são alguns passos para que a gente consiga atrair o cliente, fidelizá-lo e aumentar o nosso faturamento. Você vai aumentar o seu faturamento se você aumentar o seu valor. Seja o seu valor percebido pelo seu cliente primeiro, para depois você aumentar o preço mesmo, tá? Se você já não começa cobrando um valor justo desde o começo, que é o ideal, porque subir durante o passar dos anos,
às vezes é bem mais complicado, tá bom? Então, para essa sobrecarga de trabalho, esteja ciente de que você precisa, mesmo que esteja iniciando, sabe, conseguir se posicionar, mostrar o seu valor. Vamos ver aqui os comentários. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Vão deixando aqui pra mim que eu vou ler. A Sandy falou, concordo plenamente. A Emília falou, eu penso assim, tento o máximo me dar o meu próprio valor. Tá certo. Tem gente que fala, né, se eu não me der valor, quem vai dar? E é verdade. A gente tem que saber colocar o nosso valor sem arrogância, sem prepotência. Não é nada disso que eu tô querendo dizer. A gente só precisa ter qualidade, a gente precisa ter um bom serviço, mas ser diferenciado no mercado a ponto do cliente conseguir perceber isso e nos dar o devido valor, né? Se a gente não se der valor, o cliente não vai dar. Quero qualidade e não quantidade. Exatamente. Tem cliente que, infelizmente, não vai saber valorizar o nosso serviço e tá tudo bem, mas eu posso te falar, isso é a minoria. A maioria dos clientes, quando a gente sabe se posicionar, eles querem um profissional bem posicionado. Um profissional em que ele sinta segurança para ser atendido, ainda que você cobre um pouco mais do que outras pessoas na sua região, tá? Pode ter certeza disso, eu te falo isso por experiência comigo e também com os meus alunos, os meus clientes. Tem gente hoje, tem aluno meu hoje, que já cobra mais do que eu cobro no MDO. Por quê? Tem aluno meu que hoje cobra R$300 na sessão do MDO, enquanto eu ainda cobro 250. Por quê? Porque o resultado a gente entrega. Qual é o ponto? A gente precisa saber qual é o cliente que eu tô trabalhando, né? Claro que a região que a gente tá importa e tudo mais, mas assim, se eu sei que eu tô entregando resultado, eu posso ir subindo. Meu cliente tá satisfeito, ele tá me indicando, ele tá vindo certinho, fazendo tudo que eu peço, ele tá gostando. Então, isso é uma régua, né? É um termômetro pra me mostrar que, poxa, eu posso trabalhar menos e ganhar mais sim, né? A Sandy, às vezes cobramos pouco por um ótimo serviço. E às vezes a cliente acaba escolhendo mais caro, achando que é melhor. Tá? É isso. Porque é quando a gente se posiciona, a forma com que a gente se posiciona. Então, a gente tem sim que mostrar para o nosso cliente o nosso valor. Aí tem gente que fala assim, nossa, sabe o que acontece? Eu tenho muita vergonha. Aí eu não consigo me mostrar na rede social, eu não consigo me posicionar e isso acaba me atrapalhando. Eu sei que ter dificuldade para falar é muito difícil de você comunicar qualquer outra coisa, né? Então, poxa, eu tenho vergonha de falar, como é que eu vou comunicar que eu sou uma profissional bem posicionada? É um pouco difícil. Entretanto, não é só a forma com que você fala na rede social que importa, muito pelo contrário. Eu falei aqui na live de sexta e vou falar hoje agora, de novo. Tem muita profissional que nem aparece nas redes sociais. Eu entro, fico procurando no feed, procuro nos stories e não descubro quem é a profissional que começou a me seguir, quem é a profissional que eu tô conversando, porque tem a logo no feed e um monte de post estático. Como é que você está se posicionando? Se a pessoa, ela nem tá ali conseguindo ver quem é a profissional que vai atender ela, né? Tudo bem, é vergonha, mas a gente tem que trabalhar essa timidez, essa vergonha, porque hoje em dia nós precisamos ter um contato humanizado. O celular já é frio demais. Seria muito mais gostoso se a gente estivesse num lugar em que todo mundo estivesse numa sala, conversando, interagindo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia está aqui para ajudar, porque se não fosse isso também, a gente não teria esse momento agora. Então, nós precisamos sim saber ter um posicionamento, mas essa sobrecarga de trabalho, ela precisa nos ajudar, não nos atrapalhar. A gente precisa conseguir ser bem preciso, cirúrgico, entre ter um serviço de qualidade, entregar um resultado de qualidade e clientes que nos valorizem, tá? Porque sempre vai ter o cliente que procura preço, mas sempre vai ter o cliente que valoriza, que se sente seguro com você, confia no seu trabalho e ele não vai te trocar. Confia, porque isso é bem real, assim, eu sinto isso, eu vivo isso e os meus alunos vivem isso. Depois o cliente ele só te indica, ele não troca mais você por ninguém.
justamente porque é o que ele gosta, né? É o procedimento que ele gosta, é o profissional que ele gosta, que ele confia. E tem clientes que ficam com a gente por anos, anos e anos, né? Eu tenho clientes até hoje. Eu vou para Bauru, que é a minha cidade que eu morei lá desde adolescente, criança. Toda vez que eu vou pra lá, eu levo minhas coisas pra atender minhas clientes. Porque elas falam, Dani, eu não consigo fazer com outra pessoa. Fui recentemente, fiz atendimento de papada numa pessoa. Ela falou, Dani, eu não consigo fazer com outra pessoa. O mesmo é com Botox. E olha quantas profissionais excelentes tem em Bauru. Mas elas querem que eu vá e faça quando eu estou lá. Porque elas confiam. E se eu cobro... Quando eu estava em Bauru, eu cobrava um valor menor. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a enxergar muitas coisas, eu comecei a cobrar um valor maior. Hoje eu vou para Bauru, cobro o valor de São Paulo e tá tudo bem, elas pagam sim, tá bom? Porque eu sei me posicionar, naquela época eu não sabia. Mas hoje elas entendem, né? Mesmo eu não sabendo me posicionar naquela época, elas sabem a profissional de qualidade que eu sempre fui. Então elas pagam por isso mesmo assim, tá bom? E é o que eu tô falando, gente, não é questão de soberba, arrogância, sou melhor que todo mundo, nada disso. A gente tem sim que se posicionar e trabalhar bem, cobrar um valor justo, e é isso, tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente precisa disso. Organização da agenda, isso é muito importante. Já escorreguei muito em organização da agenda. Vocês acreditam que eu já marquei 3 clientes de uma vez? Tava mudando de lugar de atendimento, aí uma cliente eu tinha marcado, e aí antes de eu mudar, aí o que eu fiz? Mudei, esqueci daquela agenda. Aí a cliente sabia pra onde eu tinha ido, apareceu. E aí não sei como, não lembro direito, faz tempo já, marquei mais 2. Sorte que uma não apareceu, porque eu não confirmei, né? Ela não foi. E as outras 2, elas chegaram. Aí a hora que uma tava na maca, a outra tocou o interfone. Ai, meu Deus, que desespero que me deu. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu pedi pra ela esperar um pouco. Oi, Silvana, boa noite. Pedi pra cliente que chegou depois, mas no horário dela esperar um pouco. Fui honesta, expliquei que eu tinha, né, me confundido com a agenda, marcado 2 pessoas ao mesmo tempo, mas que eu conseguiria atender ela depois. E aí ela esperou e eu atendi. Mas olha, gente, agenda desorganizada é uma pedra no nosso sapato, tá? E outra coisa que a gente precisa ter é timing, tá? Prestar muita atenção no tempo em que a gente vai dedicar para cada procedimento. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou fazer uma limpeza de pele em 1 hora. Olha só, se eu conheço muito bem essa pele, já faço há meses e sei que não é uma pele muito cheia de acne, de comedão. Aí eu consigo fazer em 1 hora. Agora, se é uma acne inflamada ou uma pele que eu não conheço, eu sei que eu não vou fazer em 1 hora. Então, a gente também, com a experiência, vai pegando essa questão de agenda, tá bom? Mas a gente precisa ser bem consciente de muita coisa. Por mais que a gente tenha a meta de fazer uma limpeza de pele em 1 hora, não coloca 1 hora se você trabalha sozinha, se você não tem uma secretária, alguma coisa assim, pra você fazer uma excelente limpeza de pele, tá bom? Então, otimizar a agenda e evitar sobrecarga é muito importante, tá? Você vai evitar sobrecarga sem perder dinheiro, aumentando o seu valor de sessão. Usa ferramentas digitais de agendamento, lembrete, isso vai te ajudar a otimizar o seu tempo, tá bom? E priorizar sempre os clientes que são mais regulares, os clientes que merecem o seu... Muitas vezes, assim, você tem que pensar, nossa, tem um cliente que eu preciso marcar e ele sempre desmarca, nunca aparece no horário, sempre tem esses. E tem outra cliente que tá me pedindo um horário, exatamente o mesmo horário, ou um pouco antes, um pouco depois, e é uma cliente que me respeita, uma cliente que valoriza o meu trabalho. Priorize a pessoa certa, né? Não é porque essa pessoa, uma já tá fidelizada e a outra não, que você vai priorizar justamente a que não está achando que ela vai te valorizar. Priorize a cliente que já te valoriza, tá? É ela que vai te indicar, é ela que vai falar bem de você. Delegue tarefas quando possível, né? Então, se você tem pessoas para te ajudar, ótimo, a gente estava falando, né? Que muitas vezes nós não temos rede de apoio, e eu sei o quanto é complicado, mas quando possível, sempre que você conseguir, delegue tarefas, nem que seja para um agendador online, por exemplo, que já te ajuda bastante a não precisar ficar ali o tempo todo em contato com as pessoas. Não deixe de aplicar estratégias para manter a qualidade do serviço.
Por exemplo, vamos pensar que você chegou no momento de contratar uma secretária, uma pessoa para te ajudar, ou uma pessoa para fazer conteúdo online, digital para você. Não deixe de acompanhar essa pessoa. Poxa, vê melhor o que essa pessoa vai postar, o que ela vai falar, como que a sua secretária vai responder a pessoa que tá ali do outro lado, se ela tá sendo grosseira ou não, se ela tá sendo cordial, se ela tá explicando bem o procedimento, né? Isso tudo é muito importante. Automatize tarefas administrativas repetitivas, então manda mensagem para confirmar o horário, por exemplo. Discussão sobre a importância do autocuidado. Isso é importante, né? A gente não pode deixar de se cuidar, principalmente em dias em que a gente se sente sobrecarregada, a gente cuida tanto dos outros, é muito importante que a gente também se cuide, né? Vá fazer uma massagem em você, vai fazer uma massagem relaxante, um spa dos pés, as unhas, né? Olha, eu às vezes fico, meu Deus, eu precisava fazer pelo menos a minha unha, eu sei como é difícil, mas a gente precisa colocar isso como prioridade sim, né? Faz bem pro psicológico, mais do que pra beleza. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Fico feliz que vocês estejam aí entendendo, concordando, né? Que não seja algo tão distante, que muita gente realmente perceba isso, tá? Mas no final das contas, a sobrecarga vai diminuir à medida que a gente se sinta valorizada, cobre um valor justo e tenha clientes que valorizem o nosso trabalho, que entendam as nossas agendas, que respeitem a nossa agenda e que você, consequentemente, gradativamente, vai conseguindo aí aumentar o seu preço, aumentar o seu valor, desde que você também saiba como cobrar, como precificar, né? Se você não sabe nem precificar, como que vai ser? Você precisa saber precificar, tá bom? Se você quer saber muito, muito mais sobre tudo isso que eu tô te falando, digita quero aqui nos comentários para participar da Masterclass da Estética, do protocolo ao lucro. Então eu vou te dar 3 aulas online e gratuitas para você saber o que você tem que fazer para atrair clientes, para fidelizar os seus clientes e ainda para você aumentar o seu faturamento na estética, mesmo que esteja iniciando. Então, se você está assistindo essa live gravada, pode digitar lucro aqui nos comentários, ou então aqui mesmo, na live mesmo, pode digitar aqui lucro, que eu vou mandar um link para você, uma mensagem para você se inscrever na Masterclass da Estética, esses 3 dias de evento online e gratuito, onde eu vou te dar essas 3 aulas. Lembrando que tem certificado, tá bom? Muita gente aqui que já tá aqui na live, eu já sei que já vai, assim, participar, que já tá inscrito, né? Mas não se esqueçam de se inscrever. Tem também no link da bio, tá? Todas as informações para você participar da Masterclass. Lembrando que tem certificado para quem mandar o resumo das 3 aulas, tá? Vai receber o certificado bonitinho. E tudo isso para você entender, então, como você atrai mais clientes, fideliza, aumenta seu faturamento, trabalhando com estética mesmo que esteja iniciando, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na live de hoje. Eu quero realmente agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido. Vocês têm sido muito carinhosas, mandando mensagem, agradecendo pelos conteúdos. E eu fico muito feliz por vocês estarem gostando, né? A gente trabalha para que vocês fiquem realmente satisfeitas, para que vocês encontrem o apoio que, por exemplo, eu nunca tive. Quando eu iniciei, há 8 anos atrás, como eu queria ter alguém que pegasse na minha mão e me explicasse tudo que muitas vezes hoje eu consigo explicar para uma aluna. Por exemplo, a Maria, ela vai participar da nossa live na quarta. Ela me mandou uma mensagem esses dias falando que queria comprar um equipamento, mas ela não conseguia saber se aquela empresa que ela queria comprar era realmente uma empresa confiável. Como eu tenho contato direto com as alunas da comunidade Catanzaro, ela me mandou mensagem no WhatsApp. Na hora eu peguei, abri o Google, olhei a empresa que ela estava falando que queria ser cliente, né? Que ela estava querendo comprar um determinado equipamento. Falei, Maria, a recomendação dessa empresa no Google não é a melhor. E assim, quantas vezes a gente quer a orientação de alguém e não tem, né? Então, hoje eu consigo ajudar vocês, porque eu já passei por muita coisa em 8 anos atuando como professora na estética e ainda atuando na estética, né? Como professora eu tenho
uns 5 anos, mas atuando na estética são 8. Então, eu já passei por muita coisa, por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês que estão na área e querem evoluir, ou você que está iniciando e precisa de alguém para pegar na sua mão, te ajudar, te assessorar, te mentorar, para que você consiga alcançar seus sonhos mais rápido, ok? Muito obrigada, gente, obrigada por tudo, por todos os comentários, e amanhã nós temos live de novo, tá bom? Nossa live de amanhã, deixa eu só pegar o tema aqui, sazonalidade no negócio, 8 tratamentos estéticos para trabalhar o ano inteiro. Sabe aquele negócio de que, agora é frio, a minha cliente não quer tirar roupa para fazer massagem? Você não vai mais sofrer com isso, porque você vai ter 8 opções de tratamentos para você fazer, para você atender e não ficar sofrendo com esse momento, eu não vou fazer muito tratamento facial ou não vou fazer muito tratamento corporal, tá bom? Amanhã nos vemos, então, nos 8 tratamentos para não sofrer mais com a sazonalidade do negócio na estética. Beijos, boa noite e até amanhã.